Questão 7, letra C. A gente tem aqui a função. Tem duas coisas que eu gostaria de lembrar a você. Primeiramente, que na questão 3, letra C, a gente já calculou a derivada da função raiz de x. Beleza? Eu até pedi para você gravar e lembrar. Mas tá aí, a gente já fez a derivada do raiz de x. Se você olhar lá, vai dar a mesma coisa. A segunda coisa que eu quero lembrar, lembre-se, é que existe uma regra que ela é do segundo ano em que você aprende a mexer com exponenciais, que no segundo ano a tia Teteia, ela chamava de regra do sol e da sombra. Ela diz o seguinte: se você tem isso aqui é igual a elevado a n sobre m. Por que a gente diz que é a regra do sol e da sombra? Porque quem está no sol, sei lá, vou desenhar um sol aqui, né? Quem está no sol, nossa, ficou muito ruim, mas enfim. Quem está no sol, nesse caso aqui é o m. E aí quando ele passa para cá, ele vai para baixo, ou seja, ele vai para a sombra. E quem está na sombra, que é o n, vai para o sol. Então ele sobe, beleza? Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui na nossa função, a gente tem raiz quadrada, quando não tem um índice, significa que é quadrada, de x. Isso aqui eu posso escrever como x elevado a 1, porque aqui tem 1, sobre 2. X elevado a meio, é a mesma coisa que raiz de x. Beleza? E aí a gente consegue aplicar a propriedade direitinho quando ele está dessa forma. Então, bora para a nossa derivada. F' de x é igual. Aqui a gente vai utilizar a regra do quociente, porque em cima tem uma função, embaixo tem outra função. Beleza? Então vamos lá. Deriva a primeira. Lembrando que raiz de x eu posso escrever dessa forma. Então vou deixar assim. X elevado a meio. Derivo a primeira. Mantenho a segunda. Menos. Mantenho a primeira. Derivo a segunda. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Beleza? Mas tem outra coisa que eu esqueci de falar nessa questão, é porque que ele pede, no enunciado da questão, ele fala simplesmente calcule a derivada. Quando ele utilizar a expressão calcule a derivada pela definição, você tem que utilizar o limite, beleza? Sempre quando ele falar pela definição, você usa o limite. Se ele não falar pela definição, aí você pode usar as propriedades do jeito que bem entender, beleza? Então bora lá. Essa aqui a gente sabe derivar. Você já viu lá a derivada na questão 3, letra C. Mas vamos mostrar ela utilizando a regrinha, a regra do polinômio. O que eu vou fazer? O meio vai cair para frente. A gente vai ficar com meio vezes x. E aqui eu vou ter que subtrair meio de 1. Meio menos 1. Isso aqui cabe até um espaço de folha aqui. Ó. Meio menos 1. Você pode tirar o MMC. Tirando o MMC, isso aqui vai dar 2. Aqui vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1.
dá 2. Isso aqui vai dar menos meio. Beleza? Menos meio. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, meio menos 1 dá menos meio. Beleza? O que eu vou manter aqui? Esse eu deixo aqui. Vai ficar x elevado a meio vezes... Aqui eu vou começar derivando. Esse aqui, a derivada é mais tranquila porque a gente já viu. O 2 cai e aí fica 2 menos 1. Vai ficar 1, então não preciso colocar. E esse de cá, o 2 eu posso botar para fora da derivada. E aqui cairia 1, mas multiplicar por 1 não muda nada. E aí vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então aqui eu teria que escrever x elevado a 0. Mas x elevado a 0, ou seja, todo número elevado a 0 é 1. Sendo assim, eu também não preciso escrever. Então ficaria 2 vezes 1 vezes 1, que no final é 2. Isso aqui tudo dividido por x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Beleza. O que eu posso fazer para deixar isso aqui um tanto mais organizado? Eu posso mexer com isso aqui, ó. Sempre quando você tem um expoente negativo, eu posso inverter ele e manter o expoente positivo. Ou seja, eu posso deixar dessa forma aqui, ó. F' de x é igual, que vai ficar meio. Aqui, se eu passasse ele aqui para baixo, vai ficar x elevado a meio. Beleza? Aqui está x elevado a menos meio. Na hora que eu inverter ele, aqui embaixo vai aparecer x elevado a meio. Mas x elevado a meio, eu sei que é raiz de x. Então, vou colocar raiz de x, porque eu gosto mais de raiz de x. Beleza? Lembrando, aqui está menos meio. Quando eu passasse para baixo, ia ficar mais meio. E aí, em vez de utilizar x elevado a mais meio, eu vou usar raiz de x. E aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x. Menos. Aqui eu vou deixar a raiz de x. Aqui vai ficar 2x menos 2. Isso aqui tudo dividido por x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E aí, seguindo aqui, a gente vai ficar com f' de x. Aqui eu vou tirar o MMC. Tirando o MMC, e essa parte aqui eu vou inverter também, para facilitar. Tirando o MMC vai ser 2 raiz de x. 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x vai ser esse cara que está aqui em cima, que é x ao quadrado menos 2x. Aqui vai ficar menos. E aqui, 2 raiz de x dividido por 1 vai ficar 2 raiz de x. Então aqui vai ficar 2 vezes raiz de x vezes o que está aqui, que é raiz de x vezes 2x menos 2. Vezes esse cara aqui que eu inverti. Quando eu inverti, o 1 foi para cima e o x ao quadrado menos 2x ao quadrado foi para baixo. Tá, raiz de x vezes raiz de x, a gente sabe que é o próprio x. Então a gente vai ficar com f' de x é igual. Aqui eu acho que vale a pena multiplicar. Vale sim. Que vai ficar x ao quadrado menos 2x. Que é essa parte aqui, primeira.
Aqui vai ficar menos 2x vezes 2x menos 2, dividido por 2 raiz de x vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E aí, por último, eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplicando aqui, a gente chega o nosso f' de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2x menos, aqui multiplicando vai aparecer menos 4x ao quadrado, e menos com menos vai dar mais aqui. E aqui vai ficar mais 4x. Dividido por 2 raiz de x vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E aí, seguindo, posso agrupar esse com esse. E aí a gente vai ficar com menos 3x ao quadrado. Posso agrupar esse com esse, que vai ficar mais 2x. Tudo isso dividido por 2 raiz de x vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Tá aí a nossa solução. Dessa vez a gente teve que manipular um pouco mais, mas tá aí. Uma forma bem apresentável de solução. Beleza? Então é isso aí, questão 7, letra C, resolvida.